Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexos Católicos. Aqui nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição, tudo isso para que aumente em nós o amor de Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Estamos aqui na nossa oração da manhã, acabamos de rezar o Ângelus, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, para que nós nos conformemos a nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos cumpridores da vontade de Deus e assim possamos seguir a nossa vida aqui na terra rumo à santidade, rumo ao céu. A palavra de Deus sempre nos ilumina, a palavra de Deus sempre nos ajuda na nossa caminhada. A palavra de Deus, mais do que nos ajuda, ela age em nós. Quando ela é proclamada em nossas vidas, ela sempre realiza uma obra que é da vontade de Deus em nós. Por isso que nós sempre rezamos com o Evangelho do dia, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, que soube se conformar à vontade de Deus, e buscamos ainda reconhecer em nós aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser modificado a cada dia. Então, de pouco em pouco, nós vamos nos esforçando para alcançar o céu. E com relação a isso, com relação à nossa vida, a forma como nós vivemos e até mesmo a forma como nós buscamos viver a santidade ou buscamos alcançar a santidade, nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção. No Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, capítulo 25, lá no versículo 8º, nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Irmãos, o tempo todo nós somos tentados a nos afastar de Deus. Nós somos sempre chamados a ir para longe do Senhor. E eu até penso que isso deve ser uma súplica constante nas nossas vidas. Nós devemos sempre pedir a Deus que não permita que nós corramos para longe dele. Nós devemos ser insistentes com o nosso Senhor e pedir, meu Jesus, não deixe que eu me afaste do Senhor. Não deixe que eu vire as costas para o Senhor nesse dia.
Nós devemos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, que nos ajude, que nos ensine a caminhar junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos pedir a ela que nos apresente constantemente a seu Filho. Por isso que nós fazemos a nossa consagração através das mãos da Virgem Maria. Ela pode nos apresentar a nosso Senhor. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, quando eu olho para a minha vida, para a minha história, eu vejo claramente, irmãos, a facilidade com que eu me afasto de Deus. Não é difícil cair em pecado. Não é difícil ceder às tentações. Não é difícil ser enganado. E assim, dar as costas para nosso Senhor. Pelo contrário. Por exemplo, a preguiça. Vamos aqui num exemplo simples, que acomete a muitos de nós e que me acomete também. Quantas vezes nós sentimos ali aquele incômodo para rezar, ou como se viesse uma inspiração, uma intuição. Nossa, eu quero ir na capela, acho que eu vou na capela agora. Ou então, aquela vontade, aquele pensamento, nossa, eu não estou fazendo nada, eu poderia rezar um terço agora. Só que aí facilmente nós já pensamos em seguida, né? Ah não, daqui a pouco eu faço. Eu vou fazer isso aqui primeiro, porque depois eu fico livre, eu posso rezar depois com mais tranquilidade. Nós vamos arranjando desculpas para nós mesmos, e aí aquele já, aquele logo mais, nós rezamos, nunca vem, nunca acontece. Aquela intenção de ir à capela, de ir à igreja, de ir à missa, também não se concretiza. Vocês percebem, irmãos? Esse foi um único exemplo, um exemplo muito simples. E eu sei até mesmo que você olhou para a sua vida, percebeu esse ou outras ocasiões em que nós conseguimos nos deixar ser tentados a correr para longe de Deus. Isso é que acontece conosco. E a verdade é que, ao mesmo tempo em que nós fomos feitos para o alto, feitos para o céu, feitos para Deus, e nós já refletimos tantas vezes aqui no canal sobre isso, ao mesmo tempo em que nós fomos feitos para Deus, para o céu, nós também somos tentados a ir para baixo. Existem forças que nos puxam para baixo, que nos puxam para as coisas rasteiras. Essas forças são o demônio, o mundo e nós mesmos, com as nossas vontades que são quase sempre desordenadas. Isso acontece conosco tantas e tantas vezes. Então, seja pelo mundo, seja pelo demônio, ou seja por nós mesmos, ambos, com uma frequência muito grande, tentam nos enganar, tentam nos seduzir, tentam fazer com que nós tiremos os olhos de nosso Senhor e coloquemos os olhos em qualquer outra coisa. Tanto que uma das imagens que nós temos do demônio, do inimigo, é a imagem da serpente, porque a serpente é rasteira, ela só anda rastejando, ela só fica ali embaixo. Ela está sempre com o ventre para baixo, com a barriga para baixo, rastejando nas coisas baixas, nas coisas do mundo. Mas, irmãos, nós não nascemos para ser rasteiros, nós não nascemos para ser mundanos, no sentido de estar entregues ao mundo, ou mesmo estar entregues às nossas fragilidades. Nós não nascemos para isso. E é por isso que nosso Senhor nos alerta no dia de hoje. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, ou ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Olha só, não sigais essa gente. É o que Jesus Cristo nos disse. É o que Jesus Cristo nos alerta no dia de hoje. E aí, existe um pai da igreja, um padre da igreja, que comenta esse evangelho e ele vai nos auxiliar. Aqui encontramos ferramentas para não sermos enganados. Só que antes de nós irmos à reflexão desse pai da igreja, eu vou abrir aqui um parêntese. Quando nós dizemos aqui padres da igreja ou pais da igreja, nós não estamos referindo ao padre da sua paróquia, a um padre que eu conheço, a um padre que você conhece. Não, não é isso. Nós estamos nos referindo àqueles cristãos que viveram lá nos primeiros séculos do cristianismo, desde o primeiro até o sexto, sétimo, oitavo século, depois de Cristo, obviamente. Por que são essas pessoas, a esses pais da igreja, a esses padres da igreja que nós estamos nos referindo? Existem razões para que nós os chamemos assim. E primeiro,
nem sempre eles eram de fato padres, ou seja, ministros ordenados, eles não eram sempre sacerdotes. Haviam sim sacerdotes, mas nem todos eram sacerdotes. Haviam outros que eram apenas monges ou eremitas, enfim. E esses cristãos, eles deixaram muitos ensinamentos sobre a vida católica, sobre a vida cristã, sobre como seguir, como amar a Jesus Cristo, e eles de fato testemunharam com as suas vidas o amor por Jesus Cristo. Muitos deles foram papas, como São Clemente Romano, que, segundo o testemunho de Santo Irineu, conheceu e viveu ali com os apóstolos São Pedro e São Paulo. Haviam outros que eram teólogos, como o doutor da igreja São João Damasceno. Haviam, como eu disse, monges eremitas. Um exemplo é São Basílio Magno, que depois se tornou bispo, foi ordenado bispo. Haviam místicos, como Santo Agostinho. Santo Agostinho é muito conhecido de todos nós. Ou então, outros santos mártires, como São Justino. Todos esses são considerados pais da igreja ou padres da igreja. São os santos da era patrística, os santos da patrologia. E aí, para ser considerado um pai da igreja, além deles terem vivido nessa época, até ali o século VIII da era cristã, no período patrológico, além disso, eles precisavam ter uma doutrina, ter um ensinamento que estava completamente de acordo com a mensagem dos apóstolos. Então, esse é um critério. Eles precisavam ter nos seus ensinamentos a ortodoxia, ou seja, eles precisavam estar de acordo com a verdade do Evangelho, com a verdade que era transmitida pelos apóstolos, com a verdade de Jesus Cristo. Então, o que eles ensinavam precisava estar em conformidade com a igreja, precisavam estar em conformidade com a doutrina já presente naqueles dias, já ensinada naqueles dias. Eles precisavam estar em comunhão com a igreja. E além disso, eles precisavam, além de estar em comunhão com a igreja, além de ser ortodoxos no sentido de pregarem a verdade de Jesus Cristo, a única verdade, eles precisavam ter um testemunho de vida, ou seja, santidade de vida. Então, esses são os pais da igreja. Se você colocar aí no Google, aí, padres da patrística, ou pais da igreja, padres da igreja, período da patrologia, você vai ver lá a lista dos grandes padres da igreja, né? Santo Eusébio de Cesareia, Santo Agostinho, enfim, tantos outros. Então, terminado esse parêntese, eu peço perdão aqui, mas para que fique explicado, né? Para que agora, quando nós nos referimos aos pais da igreja, aos padres da igreja, aos santos da patrística, da patrologia, você já entenda de quem nós estamos falando. Esses são os pais da igreja. Então, voltando à reflexão, um desses autores, que eu agora não sei qual exatamente quem disse isso, mas ele fez uma reflexão a respeito desse evangelho de hoje, que está lá na Catena Áurea, que é um apanhado de comentários bíblicos que Santo Tomás de Aquino fez dos santos da patrologia. Então, Santo Tomás de Aquino pegou os escritos lá dos pais da igreja a respeito dos evangelhos e reuniu, organizou de forma a ficar um comentário só sobre a Sagrada Escritura, tá certo? E aí, esse santo, esse pai da igreja, ele disse o seguinte: desde que recebemos por Deus as graças e as doutrinas, como por exemplo, a regra de uma vida celestial, o poder contra os espíritos malignos, a adoção e o conhecimento do Pai e da Palavra e o dom do Espírito Santo, nosso adversário, o diabo, anda procurando roubar de nós a semente da palavra que foi semeada. Então, aqui, esse santo da patrística diz o seguinte, que desde que os ensinamentos de Jesus Cristo começaram a ser pregados, desde que a igreja, de fato, começou a ser vivida, o diabo vem atentando os filhos de Deus. Vem tentando enganar os filhos de Deus. Desde que nós recebemos os dons do Espírito Santo, desde que a humanidade começou a receber a palavra de Deus, os ensinos da Santa Igreja, o diabo tentou, de alguma maneira, fazer com que a semente da palavra de Deus não germinasse em nós. Essa é uma verdade. O diabo sempre tenta isso. E aí continua o santo. Mas o Senhor, encerrando em nós o seu ensino como seu próprio dom precioso, avisa-nos para que não sejamos enganados. Ou seja, a enganação está aí, mas nós não podemos ser enganados.
Agora, como que nós não seremos enganados? Já que, como a palavra diz, é uma enganação. Nós somos enganados, nós nem percebemos. Quando vê, já estamos no erro. Muitas vezes é assim. E aí o santo continua. E um grande presente ele nos dá, a palavra de Deus, para que não apenas não sejamos levados pelo que aparece, mas mesmo que haja alguma mentira oculta, pela graça de Deus possamos discerni-la. Então, irmãos, a palavra de Deus, como eu disse lá no início, ela é eficaz. Existe uma graça na palavra de Deus. A palavra de Deus, ainda que nós não a entendamos cognitivamente, ela age em nós. Claro que é sempre bom estudar a palavra de Deus, mas mais do que isso, nós precisamos meditar a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus faça efeito em nossas vidas. Porque ela é o nosso grande escudo contra as mentiras do inimigo. Porque na palavra de Deus está a verdade. E aí o santo até diz o seguinte: em toda heresia, o diabo diz disfarçado, eu sou o Cristo, e comigo está a verdade. Então vocês percebem como é uma enganação? E no mundo de hoje está cheio de gente dessa forma, pregando, entre aspas, aqui eu coloco muitas aspas, pregando o evangelho de Cristo. Mas aí usa o evangelho para tudo quanto é coisa. Usa um versículo bíblico para isso, para aquilo, naquela ou naquela intenção, e a verdade fica de fora. A pregação não leva a Cristo, leva a coisas do mundo. Nós podemos muito facilmente ser enganados, irmãos. E é por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus não só seja semeada em nossos corações, mas crie raízes fortes em nosso interior. E aí ela cresça, porque a palavra de Deus crescendo em nós é o próprio Jesus Cristo crescendo em nós. Vocês entendem? E mais do que isso, é por isso que nós precisamos dos dons do Espírito Santo, dos ensinos da Santa Igreja, do magistério. Porque é dessa forma que nós iremos entender a palavra de Deus como se deve, como de fato sendo palavra de Deus. E o próprio São Paulo disse isso lá na sua carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Agradecemos a Deus sem cessar por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Pronto, isso aqui resumiu a nossa reflexão de hoje. Nós precisamos ser aqui como os Tessalonicenses, que primeiro ouviram a pregação de Jesus Cristo, ouviram a pregação dos apóstolos, ouviram a pregação do próprio São Paulo, ou seja, ouviu a pregação da igreja a respeito de Jesus Cristo, ouviu a palavra de Cristo e pela fé não só entendeu a palavra de Cristo, mas agarrou a palavra de Deus. Colocou a palavra de Deus em prática na própria vida e fazendo isso, eles entenderam que ali não estavam apenas palavras humanas ou palavras que um homem ou outro homem pensou, não, eram as palavras de Deus. E aí a palavra de Deus foi eficaz e produziu efeito na vida deles. E aí eles não foram mais confundidos. Irmãos, a palavra de Deus, a instrução do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a voz da igreja, na tradição, no magistério, além de, claro, a nossa vida sacramental, a nossa vida de oração, tudo isso nos faz viver a verdade que é Jesus Cristo, e em Jesus Cristo não há engano. Tantas vezes nós pensamos qual é a vontade de Deus para nossas vidas, em muitas ocasiões nós não sabemos o que fazer, em muitas ocasiões nós nos sentimos perdidos, em meio a tanta falação, um diz isso, outro diz aquilo, e mesmo dentro da igreja, ou de pessoas que se dizem dentro da igreja, né? Vamos falar assim, porque a igreja também não erra. Mas mesmo nos ambientes da igreja, nós ficamos em dúvida. E por isso que nós devemos recorrer a fontes seguras. Primeiro a palavra de Deus, aquilo que Cristo nos ensinou, mas também aos documentos da igreja, aos santos que souberam viver Jesus Cristo, aquilo que a igreja aprova. Porque senão nós caminharemos no erro, porque senão nós seremos enganados pelos demônios, por outras pessoas, pelo mundo, por nós mesmos. E isso não é viver a santidade. Por isso, confiemos em nosso Senhor, meditemos a palavra de Deus. E se quer um início para a sua caminhada, comecemos por aquilo que nós rezamos no Ângelus.
E aí nós seremos redundantes mesmo. Rezemos durante o nosso dia, sempre que você lembrar. Repita algumas vezes, pode ser mentalmente. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eu tenho certeza que você verá frutos na sua vida, se você deixar que a palavra de Deus cresça no seu interior. Façamos esse compromisso no dia de hoje. Este será o nosso exercício da consagração de hoje, tá certo? Que a Virgem Maria, que é quem disse isso, nos ensine e nos ajude a sermos completamente de nosso Senhor Jesus Cristo e a não nos afastarmos dele nesse dia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por ter rezado conosco. Eu peço aí o seu joinha, a sua inscrição, compartilhe os nossos vídeos também para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, para que mais pessoas rezem conosco aqui no Reflexos Católicos. Eu espero por você ao longo do dia, então até a qualquer momento, fiquem com Deus e tenham um bom e abençoado dia.